Bom, vamos dar uma relida ou ler o Salmo 101. Ontem nós lemos o 100, vamos ler o 101. Ele também tem poucas estrofes, porque Salmos, como é cântico, não tem versículo, tem estrofe. Então o 101 tem 8 estrofes. Vamos ler para que a gente entenda um pouquinho do que Davi fala. Porque a Bíblia por si mesma ela é a resposta para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Ela só já é responsável por ela mesma. Davi no Salmo 101 diz: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás a ter comigo, para dentro da minha casa, em minha casa. Terei um coração sincero, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei. Observe a expressão de Davi. Aí diz: o que tem olhar altivo e coração soberbos, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habites comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em caminho em minha casa os que usam de fraude, os que proferem mentira, não permanecerá antes dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. O que me chama muita atenção de todos esses versículos, ou dessas estrofes, é a 3. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Muita gente não gostam de ler a Bíblia. Porque quando ele chega diante da Bíblia, ele se confronta com uma dura realidade pela qual ele tem medo. Pois a Bíblia não apoia o dissimulado, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. A Bíblia conhece as nossas escolhas, Deus sabe as nossas escolhas, conhece as nossas escolhas e sabe por que fazemos. Sabe por que fazemos? Por isso que nós temos sempre que dizer que não podemos culpar ninguém pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Na verdade, nós somos a nossa vida mostra claramente que somos frutos das nossas decisões. Com base nas nossas decisões, se sabe o caminho que iremos trilhar, se com Deus ou sem Deus. Certo é que aqui está dizendo que meus olhos buscarão os fiéis da terra. Quem é que o Senhor está procurando? Os fiéis. Será que fiéis são aquelas pessoas que não pecam? Não. Aquelas pessoas que não pecam seriam justos e esses não existem. Existem pessoas que são justificadas. Quem são os fiéis? São aqueles que têm a nobreza de reconhecer o que erraram e diz: Senhor, eu errei. Senhor, eu tropecei e, portanto, quero corrigir. Esses são os fiéis. São aqueles que tropeçam, mas têm a coragem e a dignidade de assumir que erraram e logo pedir perdão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. São as nossas escolhas. Não se engane. Jesus não vai se enganar. Jesus é Deus.
Jesus é Deus. Ele sabe o meu passado, presente e futuro. Sabe tudo a meu respeito. Uma coisa é você ser levado, ser enganado. Outra coisa é o erro consciente. O erro consciente. É por isso que muitos não querem ler a Bíblia. Estão enganando a si mesmo. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Por que muitas pessoas sequer ler a Bíblia? Porque, por exemplo, o Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Com base nisso, as pessoas não querem ler. Como eu já falei, a Bíblia passa para ela como que ela começa a mostrar os seus erros e elas têm medo, como que se diante de um grande espelho, se olhar nesse espelho. Aí deixa eu me levar você para um outro versículo. Salmo 139. Certamente quando eu falei Salmo 139, você já tem mais ou menos noção. A epígrafe, eu não vou falar o texto todo, eu vou falar apenas alguns estrofes. Mas a epígrafe é Deus onisciente e onipotente. No Salmo 139, de estrofe 13 a seguir, diz assim: pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quando ainda no oculto. Fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram. A substância ainda é informe, no seu livro foram escritos, e todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Aqui Davi está fazendo uma descrição da vida, da união dos gametas, espermatozoides masculino e ovos feminino, gerando uma nova vida. Davi diz que Deus o acompanhava quando nem a substância existia ainda. Acompanhava. Davi disse que está escrito no livro e Deus acompanhava. Será que está saindo? Quero ver como é que está saindo, porque eu projetei foi esse, não pode dar errado. Esta é a vida. Então a vida humana, ela pertence a Deus porque foi Deus que criara. Para Deus que criara. E com base na Bíblia Sagrada que nós lemos, qualquer um que votar em um projeto para favorecer um aborto, ele é um assassino em potencial diretamente, porque ele está determinando a morte de um inocente. Então, veja o que é que está acontecendo. A família, Deus não negocia. É por isso que essas pessoas não querem ler Bíblia. Até chama a Bíblia de lixo. Até chama a Bíblia de... Diz que não é, né? Chama-nos de fanático. Mas certo é que a vida ela é constituída por Deus. E deixa eu dizer mais. Tem os falsos pastores que nunca se converteram, que vivem enganando a igreja de Cristo e que Cristo vai pesar a mão sobre eles.
que diz que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembra da história que eu já falei várias vezes de Balaão e Balaque? São esses caras que querem receber presente, querem ser aplaudidos por Balaque. Mas lembre, o primo de Balaão qual foi? Na primeira guerra a seguir, ele perdeu a vida por desobedecer a palavra de Deus. E nesse caso, hoje a morte ela é espiritual, não é física, ela é espiritual. Um bocado tentando justificar o seu servo, umas ações funestas e avassaladoras contra a igreja de Cristo, projetos literalmente diabólicos. Se você apoia esse projeto, você está contra a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, luz para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E no Salmo que nós lemos, Davi diz com todas as letras, não poreis, ele disse no Salmo 101. Vamos ver o que ele diz no Salmo 101, foi o que nós acabamos de ler. Davi diz que não porá, que não vai colocar. Salmo 101 e 3. Não porei coisas injustas diante de meus olhos. E o assassinato de uma criança é uma injustiça. E se você apoia, lamento muito, se Jesus voltar você vai ficar. Ideologia de gênero é uma coisa literalmente diabólica. Socialismo no Brasil é alguma coisa literalmente diabólica. Veja a Venezuela, veja Cuba. Veja se na Bolívia, nem padre nem pastor pode mais pregar o evangelho na Bolívia. Eu sou diferente da igreja católica, ela é diferente de mim. Mas tinha uma coisa na igreja católica e em mim que somos iguais. Nós defendemos a família à base de tudo. Nós acreditamos no Cristo Jesus. O padre pode ser diferente de mim e eu dele. Mas os dois acreditamos em Jesus. Pode perguntar para um padre se ele acredita em Jesus. Pode perguntar se um padre se ele defende a família, que ele vai dizer com todas as letras que defende a família. E graças a Deus que muitos deles têm se levantado. Temos que, aqui, parabenizar vários padres da igreja, vários padres que tiveram a coragem de se manifestarem. E, em detrimento da família, acima de tudo, Jesus. Então, meu irmão, pense nisso. Não pense em você, não. Deixa de ser egoísta. Pensa no Brasil, pensa na igreja de Cristo. Pense aqui, o nosso vizinho na Bolívia, que não pode mais se pregar o evangelho. É isso que você quer para o Brasil? Não seja um Balaão, pois ele pagou um preço muito alto. Ele sabia que tinha que abençoar a igreja de Cristo, mas ele foi convencido pelos presentes de Balaque. Não seja você um Balaão.